Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Bom, essa semana nós vamos trabalhar com o segundo tipo da equação do segundo grau incompleta, tá? Então, vejam só, a forma reduzida da equação do segundo grau, né, completa é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa semana nós vamos trabalhar com ela incompleta, onde não aparece ali o termo independente. Então, nós vamos trabalhar com ax ao quadrado mais bx igual a zero. Nós vamos ter o coeficiente a, vamos ter o coeficiente b, e não vamos ter o termo independente, que é o c. Então, para esse tipo aqui de equação, né, incompleta do segundo grau, nós vamos usar a fatoração por evidência. O que significa isso, né? Nós vamos destacar aquele termo, né, ou aqueles termos que são comuns, né, em ax ao quadrado e mais bx. Então, eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos mostrando essas duas situações. Aqui na primeira situação, é x ao quadrado menos 8x igual a zero, nós temos o coeficiente a, que é 1, o coeficiente b, que é menos 8. E o c, vocês estão vendo que ele não aparece, ele é zero, tá? Então, nós vamos observar aqui, né, nessa equação, que o único termo aqui que é comum, né, nessa expressão aqui é o x, porque o coeficiente aqui do x ao quadrado é 1, e o coeficiente do x é o menos 8. Entre o 1 e o menos 8 não há evidência. A evidência aqui é somente o x. Então, ele ficará em destaque. E aí, nós fazemos agora a divisão dos termos aqui da expressão pelo termo que está em evidência. Vamos, então, colocá-lo aqui, né, em evidência, em destaque, e vamos abrir um parênteses. X ao quadrado dividido por x, sobrou x. Porque o que nós fazemos na divisão aqui de potência? Nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. 2 menos o expoente 1 ali, vai sobrar exatamente o expoente 1, que a gente não costuma explicitá-lo. Menos 8x dividido por x, vai sobrar o 8. Fechamos o parênteses e igualamos a zero, né? Agora a gente observa que nós temos aqui o primeiro fator, que é o x, e o segundo fator, que é o x menos 8. Então, os dois fatores aqui multiplicados resulta aqui zero. Então, um dos fatores aqui vai me dar como raiz zero, porque esse tipo de equação aqui, nós temos duas raízes reais, sendo que uma delas resulta em zero. Então, normalmente é o x', é o primeiro x, né? Ele é igual a zero. Ou, segundo fator, que é x menos 8, também é igualado a zero. Esse segundo fator aqui, nós caímos numa equação de primeiro grau, né? Então, x é igual a 0 mais 8. Ele está com menos 8 aqui no primeiro membro, ele vem para o segundo membro positivo. 0 mais 8, 8. Então, o x duas linhas aqui, ele é igual a 8. Então, nós temos aqui, né, como solução,
como raiz dessa equação o 0 e o 8. Agora, no segundo exemplo, 6x² mais 18x igual a 0. Nesse segundo exemplo aqui, nós não vamos colocar apenas o x em evidência, porque aqui nós temos o coeficiente A, que é 6, e o coeficiente B, que é 18. Então, entre o 6 e o 18, nós temos um fator comum que os divide, que é o próprio 6. Então, quem vai para a evidência aqui, ó, é o 6x. Ele será o termo em destaque. 6x² dividido por 6x, sobra o x, mais 18x dividido por 6x, sobra o 3, igual a 0. Agora eu vou pegar o meu primeiro fator aqui, que foi o 6x, igualar a 0. Como o coeficiente dele aqui é 6, nós vamos ter o x' igual a 0 dividido por 6. Portanto, o x' aqui é 0. Ou, agora, o segundo fator, x mais 3 igual a 0. X vai ser igual a 0 menos 3. Nós vamos ter o x duas linhas, que vai ser igual a menos 3. Então, a solução, a raiz dessa equação é o menos 3 e o 0. Terceiro exemplo, menos 2x² mais 8x igual a 0. Como o coeficiente aqui de x² é negativo, nós vamos multiplicar aqui a equação toda por menos 1, né? Então, vai ficar 2x² menos 8x igual a 0. O único que não troca o sinal ali é o 0, porque ele não é nem positivo e nem negativo. Agora, nós vamos colocar aqui apenas o x em evidência? Não, porque nós temos o 2 e temos aqui o menos 8. Então, o fator comum que divide os dois aqui ao mesmo tempo é o 2. Então, o termo que vai em evidência aqui é o 2x, né? O x acompanhado do 2. 2x² dividido por 2x, sobrou o x, menos 8x dividido por 2x, 4, igual a 0. Então, agora, o primeiro fator aqui é o 2x, igualado a 0. O coeficiente dele é o 2, vai passar dividindo o 0. Então, x' é igual a 0 divididos por 2, x' é igual a 0. Ou x menos 4 igual a 0, que é o segundo fator. X é igual a 0 mais 4, x duas linhas igual a 4. Então, as raízes aqui dessa equação é o 0 e o 4. Aqui vocês não esqueçam de abrir e fechar o parênteses para destacar o segundo fator. Ok, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido direitinho essa explicação aí do segundo tipo da equação incompleta, ok? Agora, então, após a explicação, vocês irão copiar no caderno aí o resumo, né? E em seguida, vamos fazer a atividade número 1 aí da segunda semana, ok, gente?